O sol de meio-dia castigava o lombo dos trabalhadores, mas o capataz parecia imune ao calor, protegido por seu chapéu de couro e sua arrogância. Ele parou diante de um jovem escravo que secava o suor da testa e, com um sorriso de escárnio, cuspiu no chão aos seus pés. Você não vale nada, disse o homem, com a voz carregada de veneno, é apenas mais uma peça defeituosa que o patrão comprou por engano. O jovem não tremeu. Ele manteve o olhar fixo no horizonte, como se enxergasse algo que o capataz jamais seria capaz de perceber. O silêncio do escravo irritou o opressor mais do que qualquer protesto. Para o carrasco, o valor de um homem era medido pelo medo que ele demonstrava, e a calma daquele rapaz era uma afronta direta à sua autoridade. Ele preparou o chicote, esperando uma súplica que nunca veio. A tensão no campo de trabalho era quase insuportável enquanto os outros escravos paravam suas ferramentas, temendo o pior. O capataz aproximou-se ainda mais, o rosto vermelho de fúria, repetindo a ofensa como se tentasse convencer a si mesmo da própria superioridade. Você é um peso morto, uma boca a mais para alimentar, rugiu ele. Foi então que o jovem finalmente desviou o olhar do horizonte e encarou o carrasco. Seus olhos não transmitiam ódio, mas uma piedade profunda que desarmou o homem por um instante. O capataz esperava choro, raiva ou silêncio submisso, mas não esperava que o rapaz abrisse a boca para proferir palavras que mudariam o curso daquela tarde. A resposta que estava por vir não era um insulto, mas uma revelação técnica e jurídica que o carrasco, em sua ignorância bruta, jamais poderia ter previsto ou compreendido. O senhor diz que eu não valho nada, começou o jovem com uma voz calma e melodiosa, mas o recibo de venda que o seu patrão assinou na semana passada diz o contrário. O capataz riu, uma gargalhada rouca e nervosa, tentando recuperar o controle da situação perante os outros. Ele debochou, dizendo que escravos não sabiam ler documentos e que aquilo era apenas um delírio. No entanto, o rapaz continuou, citando números de série, datas e, mais importante, uma cláusula específica de seguro que cobria a carga de mercadorias daquela fazenda. Ele explicou que, de acordo com o contrato que ele mesmo ajudara a redigir na cidade antes de ser ilegalmente capturado, qualquer dano físico causado a ele resultaria na falência imediata do proprietário e no confisco das terras pelo Banco da Província. O sorriso do capataz desapareceu instantaneamente, substituído por uma dúvida corrosiva. O jovem revelou que era filho de um dos maiores tabeliães da capital e que fora sequestrado por uma quadrilha de traficantes de escravos que falsificaram seus documentos. Ele explicou que, por trás de sua aparência gasta pelo trabalho forçado, existia um processo judicial em andamento que rastreava cada passo de sua venda. Se o senhor me marcar com esse chicote, disse o rapaz, dando um passo à frente, o senhor não estará apenas batendo em um homem, estará destruindo o patrimônio do seu patrão e assinando sua própria sentença de prisão por cumplicidade em crime federal. O capataz sentiu o cabo do chicote escorregar por entre seus dedos suados. Ele nunca encontrara alguém que conhecesse as leis com tanta precisão. A ideia de que ele poderia ser o responsável pela ruína do seu senhor o fez tremer. As palavras do rapaz ecoaram pelo campo como um trovão. Ele detalhou os nomes dos juízes e dos inspetores que estavam a caminho daquela região, citando detalhes que nenhum escravo comum poderia saber. Os outros trabalhadores ouviam em choque, percebendo que o valor de que o capataz falava era uma ilusão baseada na violência, enquanto o valor do jovem era sustentado pela verdade e pela lei. O capataz tentou manter a postura, chamando o rapaz de mentiroso, mas sua voz saiu fraca e incerta. Ele olhou ao redor e viu que os outros escravos já não baixavam a cabeça. A coragem do jovem se espalhara como pólvora. A autoridade do carrasco, baseada puramente no medo físico, desmoronava diante da superioridade intelectual e legal daquele que ele acabará de humilhar publicamente. A resposta que o senhor não esperava, continuou o jovem, é que eu valho exatamente o preço da sua liberdade. Ele explicou que, se o capataz o ajudasse a enviar uma mensagem para o posto policial mais próximo, ele garantiria que o carrasco fosse poupado das acusações de sequestro e cárcere privado. O capataz estava em uma encruzilhada mortal. Se continuasse a castigar o rapaz e a história fosse real, ele seria enforcado por traição contra o Estado. Se o ajudasse, trairia o seu senhor. O suor frio escorria por suas costas enquanto ele processava a realidade. O homem que ele chamou de nada era o único que detinha as chaves de seu futuro. O jogo de poder havia virado de forma tão drástica que o carrasco sentiu vontade de vomitar de puro terror. A tarde avançava e a notícia da resposta do escravo chegou aos ouvidos do dono da fazenda, que cavalgou furiosamente até o local. Ao chegar, ele encontrou o capataz imóvel, olhando para o rapaz como se estivesse vendo um fantasma. O senhor da fazenda exigiu saber por que o trabalho havia parado.
O jovem não esperou o capataz falar. Ele repetiu as mesmas palavras, mas desta vez acrescentou um detalhe. Ele sabia onde o patrão escondia os livros de contabilidade secretos que provavam o roubo de impostos da coroa. O dono da fazenda empalideceu, caindo do cavalo de susto. O segredo era muito maior do que uma identidade falsa. Era uma conspiração que envolvia toda a economia da província. O capataz, percebendo a reação de pânico do seu patrão, entendeu que tudo o que o jovem dissera era verdade. Naquela noite, a senzala e a casa grande trocaram de energia. O capataz, em vez de patrulhar com seu chicote, passou as horas escondido na estrebaria, tentando decidir qual lado escolher. O jovem, por outro lado, permaneceu sentado calmamente, sendo tratado com respeito silencioso pelos seus companheiros. Ele sabia que a semente da dúvida fora plantada e que o sistema que os oprimia estava apodrecido por dentro. A resposta "você não vale nada" tornará-se o epitáfio da carreira do capataz. O detalhe final veio quando o mensageiro oficial da guarda chegou ao portão principal, pedindo para ver a lista de novas aquisições. O capataz, em um ato de covardia misturada com instinto de sobrevivência, correu para abrir o portão e entregou o próprio patrão aos soldados, esperando clemência. O clímax da história aconteceu sob a luz das tochas, quando o jovem foi devidamente identificado pelos oficiais. O dono da fazenda foi levado em ferros, gritando maldições contra o capataz que o traíra. O rapaz, agora limpo e vestindo roupas dignas, parou diante do ex-capataz que estava ajoelhado no chão, implorando pelo perdão prometido. O jovem olhou para ele com a mesma serenidade de antes e disse: "Eu disse que o Senhor teria minha ajuda, e terá. O Senhor testemunhará contra o seu patrão e terá sua vida poupada, mas viverá o resto dos seus dias sabendo que foi derrubado por aquele que não valia nada." A ironia era completa e o destino, implacável. O poder do conhecimento vencer a força bruta diante de todos. O roteiro encerra-se com o jovem partindo na carruagem oficial, deixando para trás uma fazenda em processo de libertação. O capataz permaneceu no pátio, sozinho e desmoralizado, vendo seu império de terror desaparecer no horizonte. O título do vídeo agora fazia sentido total para quem assistisse. A resposta não foi um grito, mas uma verdade jurídica que desmontou um sistema inteiro. O valor de um homem, como o vídeo prova, nunca pode ser definido por quem segura o chicote, mas sim pela dignidade e pelo saber que carrega dentro de si. O capataz, que outrora tremia de raiva, agora tremia de arrependimento, assombrado pela voz do rapaz que lhe ensinou, da maneira mais dura, o verdadeiro significado do valor humano.